Keir Starmer, novo primeiro-ministro do Reino Unido, já começa a implementar mudanças nas políticas públicas relacionadas à imigração e cancela um polêmico acordo com Ruanda. O que tá rolando, hein? Níger, Mali e Burkina Faso anunciam a primeira cúpula da Aliança para o Sahel, prometendo uma nova era para o continente africano de maior independência frente aos europeus. Ou será maior dependência frente a chineses e russos? Vamos discutir aqui no vídeo. Vai ter também, pessoal, uma cúpula do Mercosul que se inicia hoje lá no Paraguai, com temas super importantes, como a aproximação do Oriente Médio e a entrada da Bolívia, mas sem a presença da Argentina, como ele participando de uma cúpula, inclusive, no Brasil. Será que a Argentina vai sair do Mercosul? Para finalizar, falar também das polêmicas eleições francesas. Sim, o segundo turno acontece hoje e muito possivelmente com a vitória do reagrupamento nacional, mas talvez sem maioria absoluta, o que pode transformar o país num caos. Quem será que vai ganhar a eleição na França, hein? Macron, inclusive, promete vitória. Será que rola? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. Segue lá, pessoal, que sempre trago algumas atualidades e tal. Acho que vocês vão curtir bastante. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como a gente sabe, pessoal, tivemos eleições no Reino Unido e o Keir Starmer, que é do Partido Trabalhista, depois de 14 anos do Partido Conservador no poder, foi eleito. Ele, por mais que o Partido Trabalhista seja um partido mais à esquerda, ele já prometeu que ele é um cara que vai se empregar austeridade fiscal, que ele é um cara mais uma centro-esquerda, mais moderado. Ele é visto como um cara pouquíssimo carismático, mas bastante, vamos colocar, que entrega bastante, né? Enfim, ele tem uma esposa, pessoal, que trabalha no NHS, que é o sistema público ali do Reino Unido de saúde. Então ele é visto talvez como uma esperança para trazer a credibilidade de novo para a política no Reino Unido, depois de algumas atrapalhadas de Liz Truss, de Boris Johnson, enfim, né, dos antigos primeiros ministros. Se vai dar certo ou não, vamos dar tempo ao tempo, né? Mas fato é, pessoal, que uma das críticas relacionadas principalmente ao Rishi Sunak e ao Partido Conservador era a maneira como estava lidando com a imigração. E não porque o Reino Unido apoie muito a imigração, convenhamos que não, né? Inclusive o Brexit, um dos motivos, talvez nem o principal, mas um dos motivos, foi justamente tentar criar uma política mais restritiva à imigração. Então não, os britânicos não têm como política pública ou como apelo popular a entrada de imigrantes. Mas algumas medidas muito polêmicas do Reino Unido estavam desagradando aquela pessoa mais moderada, aquele cara mais de uma centro-direita, que não gosta da imigração, mas também não gosta de medidas muito radicais. Por exemplo, o Reino Unido, ele estabeleceu ali em Portland um navio chamado de BB Stockholm, em que a solicitação de refúgio, de asilo, as pessoas que entrariam no país ficariam nesse BB Stockholm, que era uma embarcação que era para muito menos lugares do que havia de fato de pessoas, e às vezes o cara ficava 6 meses, 1 ano esperando a solicitação ali de asilo para saber se podia entrar no país, dentro de um navio superlotado, sem condições mínimas ali, que nem eu falei, né, teve até uma doença, cara, relacionado à água que era disponibilizada para as pessoas que ali estavam. Então uma coisa é você ser anti-imigração, outra coisa é você defender o BB Stockholm, por exemplo. Outro ponto, estava se falando sobre a possibilidade, na verdade já tinha sido até aprovado, né, que o Reino Unido ia pagar 300 milhões de libras, né, 300 milhões de dólares, perdão, em direção à Ruanda, para que todas as pessoas, ou parte das pessoas que entrassem no Reino Unido, ao invés de ter a solicitação de asilo, de refúgio, de entrada de imigrantes do Reino Unido, seriam vendidas, entre aspas, para Ruanda, e aí Ruanda que decidiria se as pessoas tornariam imigrantes ilegais, né? Enfim, seria asilo no país ou não. Só que Ruanda não é um país conhecido pelo respeito aos direitos humanos, não é um país que recebe bem imigrantes, a pessoa quis entrar no continente europeu e vai ser deportada para um país, cara, sem a situação de asilo, então isso foi duramente criticado pelos direitos humanos. O Keir Starmer já prometeu que o Stop the Boat, que era a política do Rishi Sunak, não vai ser completamente alterada. Sim, que eles vão restringir a imigração. Afinal, os números apontam, pessoal, para 2022, 46 mil imigrantes vindo dessas embarcações ilegais, sendo que em 2018 eram só 299, entende? Até diminuiu um pouquinho em 2023 pelas políticas restritivas, mas foram quase 30 mil também. Então precisa conter a imigração. Mas, por exemplo, o acordo de Ruanda está cancelado e pensou que o BB Stockholm também vai ser no futuro próximo. São algumas mudanças aí do Keir Starmer para agradar aquele político mais
de centro. E, inclusive, galera, essa possível comercialização com Ruanda poderia gerar até penalizações para o Reino Unido no cenário internacional. Eu conheço, né? Quando você compra e vende uma moradia da pessoa, a pessoa morar ou se estabelecer em algum lugar. Cara, isso não pode, né? Pelos princípios aí da comunidade internacional. Outro ponto importante também está relacionado à cúpula que aconteceu entre Mali, Níger e Burkina Faso. 3 países que nos últimos anos passaram por golpes militares, ou, como parte da população defende, por revoluções. Eram países que tinham atuações de movimentos jihadistas muito fortes e, por conta disso, Estados Unidos, França, às vezes Alemanha, uma coalizão de países europeus, estabeleciam bases militares ali, prometendo combater o jihadismo, ou seja, os movimentos islâmicos mais extremos. E é fato que é um problema. Só que, geralmente, o que parte da população defendia é que era uma desculpa dos países europeus, uma desculpa dos Estados Unidos para estabelecer bases militares em países que eram importantes. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista mineral, Níger, por exemplo, e as suas grandes reservas de urânio, né, inclusive para os franceses. E esses países passaram por golpes, por revoluções militares, e você tem ali o Traoré, por exemplo, né, o Tiani, galera, uma série de lideranças que foram influenciadas, financiadas pelos russos. Aliás, grande parte do conflito que existe hoje entre França e Rússia não é só por conta da questão ucraniana, mas porque também a Rússia está incentivando essa independência frente aos países europeus, principalmente a França, o que desagrada, claro, os franceses. E eles anunciaram a saída da CEDAW, né, que é a Comunidade Econômica aí dos países da África Ocidental. E anunciaram justamente porque, galera, eles defendem que a CEDAW hoje está cooptada pelo Ocidente. Anunciaram a Aliança do Sahel, que foi a primeira cúpula que aconteceu nesse final de semana, justamente para trazer esse ar de independência frente ao imperialismo europeu, prometendo que pode virar no futuro um bloco econômico e até mesmo ter uma moeda comum. Lembrando que grande parte dos países regionais utilizam o franco CFA, para quem não sabe, é uma moeda francesa, que é inclusive, né, impressa pelos franceses, valor definido pelos franceses, juros, tal, que é uma forma de manipulação política e também manipulação econômica. Como há esse projeto de independência frente aos europeus, principalmente frente à França, a troca de moeda seria sensacional para esses países. E claro, esse movimento pode se espalhar para outros países. É a tendência dessa nova aliança pelo Sahel. Só que isso vai desagradar bastante a CEDAW. Percebam que mais uma vez é uma guerra de procuração entre Ocidente, França, Europa, de um lado da CEDAW, e do outro aliança pelo Sahel, muito possivelmente financiada, cooptada ou pelo menos apoiada pelos russos e também pelos chineses. Nesse final de semana está acontecendo a cúpula do Mercosul, que vai inclusive ser a última cúpula, pelo menos nesse momento, claro, de liderança do Paraguai, da presidência do Paraguai na organização, já que o Uruguai de Lacalipou, que vai assumir a presidência, né? Nessa cúpula que está acontecendo agora no Paraguai, todos os chefes de Estado vão participar, a menos, na verdade não todos, né, porque o Milei não vai participar, a Diana Mondino, que é a chanceler, né, ou seja, representante aí das relações exteriores, é que vai em nome de Javier Milei. Isso já foi visto como Itamaraty, segundo palavras do Itamaraty, tá? Falando que o Milei não se reunir é politicamente lamentável e não desejável. E lembrando que Brasil e Argentina não estão nas melhores relações momentâneas. O Lula fala que o Milei tem que pedir desculpa, o Milei falou que chamou o Lula de corrupto e comunista porque ele de fato foi preso e ele é comunista, e inclusive então tiveram alguns entreveiros a ele, né? O Milei e o Lula, por exemplo, cara, nunca se reuniram, na verdade já estiveram no mesmo espaço, no G7, mas também não trocaram grandes palavras. A Diana Mondino até veio aqui, o Milei, né, até mandou uma carta pro Lula no dia de posse, mas as relações elas estão bem ruins, é fato. E o Milei, ele várias vezes já criticou o Mercosul, inclusive enquanto era presidente falava que podia, aliás, era candidato, falava que podia até sair da organização. Não saiu dos BRICS, né, mas não saiu do Mercosul, mas alguns indicativos dão a entender. Alguns projetos sociais vêm sendo boicotados pelo Milei, ele não está participando da reunião, da cúpula, ele faz grandes críticas, por exemplo, à Bolívia, que vai ingressar no bloco, né, falando que o Luiz Arce realmente fez um golpe fracassado. Então, assim, a ideia, aparentemente, que o Milei não está satisfeito com o Mercosul e a Argentina pode ser um país a sair da organização, como já tinha falado durante o período eleitoral. Será que de fato vai rolar? Galera, não sabemos, tá? Mas é fato que essa cúpula do Mercosul deve consolidar a entrada da Bolívia na organização. Sim, o Luiz Arce referendou, o Senado aprovou, era o que faltava. E aí a Bolívia vai ter um período, se não me engano são 4 anos, né? Para conseguir se adequar a todas as legislações do bloco.
A gente tem também a tentativa de conclusão, pessoal, de acordos importantes, por exemplo, o acordo de livre comércio com Singapura, o acordo de livre comércio com os Emirados Árabes Unidos e até mesmo a ratificação, como eu trouxe para vocês ontem, do acordo entre Palestina e Mercosul. Sim, Palestina e Mercosul vão ter um tratado de livre comércio. Alguns pontos um pouco mais sensíveis, como, por exemplo, o acordo de cooperação em desastres naturais e também o combate ao crime transnacional. E aí, olha que importante a entrada da Bolívia, né? A Bolívia pode ajudar, inclusive, o Brasil nessa proposta de combate ao crime organizado transnacional. Isso também vai ser debatido dentro do Mercosul. Mas, com certeza, a principal ausência é a ausência do Milei, que, inclusive, até está se reunindo lá em Santa Catarina para participar de uma cúpula conservadora, se reunindo com Bolsonaro, com Tarcísio e outros membros aí da direita brasileira. E aí, pessoal, será que a Argentina continua no Mercosul? E para finalizar, a eleição mais importante que nós temos, pelo menos no dia de hoje, né, essa semana, junto com a do Reino Unido, mas acho que a da França é mais relevante, tá? Que é a eleição para o parlamento francês. Se no primeiro turno a gente teve uma grande vitória do reagrupamento nacional, a gente sabe que o Macron, ele tentou liderar, junto com a esquerda francesa, o que eles estão chamando de cordão sanitário, para impedir que os franceses sejam governados, pelo menos no parlamento, pelo reagrupamento nacional. Como assim, professor? Na França, as eleições elas são distritais. Então, você tem vários distritos, alguns deles em que você não teve 50% de votos mais um para um único partido, vai ter segundo turno. E, inclusive, quem vai participar do segundo turno é quem teve pelo menos 15% dos votos. Então, muitas vezes, 3 partidos tiveram 15%, né? Ou pelo menos mais de 15% dos votos. Só que daí, qual que é a ideia? Poxa, se você tem ali, por exemplo, o partido de esquerda, o partido de centro e à frente o reagrupamento nacional na liderança, esses dois aqui, ó, o centro e a esquerda, que estão em segundo e terceiro colocado, o terceiro colocado vai abandonar a disputa para ficar todo mundo em torno do centro-esquerda. Ou seja, você vai ter uma junção da centro-esquerda para tentar combater o reagrupamento nacional. E aparentemente isso está dando certo. As pesquisas boca de urna indicam que sim, o reagrupamento nacional vai ter maioria no parlamento, mas não vai ter maioria absoluta. Em que sentido, professor? A gente tem hoje no parlamento francês 577 deputados. Para você ter uma maioria absoluta, seriam 289 assentos. O que as pesquisas indicam é que deve ter em torno de 175 a 205 cadeiras. O partido do Macron deve ficar com 118 a 148, hoje tem 245, e a Frente Popular, que são os partidos, né, à esquerda, deve ficar com 145 a 175 cadeiras, frente a 133 de antes. Ou seja, o reagrupamento nacional deve ser o grande vitorioso, a esquerda também deve crescer e o grande derrotado vai ser o partido do Macron. Só que vocês perceberam que o reagrupamento nacional não vai conseguir maioria absoluta, o que já pode ser que indique que o Jordan Bardella, que é a grande referência dessa nova direita do reagrupamento nacional, não seja o primeiro-ministro, tá? Isso é fato, porque ele falou que ele não quer fazer um governo de coalizão tendo que submeter a ordem de gente de centro, gente de esquerda, ele quer implementar as suas políticas. Então, se for para eu ser primeiro-ministro, que seja eu com apoio do parlamento francês. Então, entende quais são os cenários? A gente pode ter uma maioria absoluta do reagrupamento nacional, e aí o Jordan Bardella possivelmente será o primeiro-ministro. A gente pode ter o reagrupamento nacional sendo maioria, o partido maior, mas sem conseguir formar maioria, e aí talvez uma frente republicana, que seria a junção do partido do Macron com o partido da Frente Popular, né? Se unindo para fazer essa frente republicana. Professor, quer dizer então que o Macron pode continuar no poder no parlamento, o seu partido? Então, só que aí, né, é a esquerda que vai ter mais cadeiras, não o partido de centro. O Macron, ele pensa da mesma maneira que a esquerda, principalmente nos temas econômicos. A esquerda, por exemplo, não defende reforma da Previdência como ele. Não defende medidas de austeridade, por exemplo, como ele. Então, a esquerda e o centro estão se unindo, mas muito mais para combater o reagrupamento nacional. Imagina o caos que vai ser o partido do Macron apoiando a Frente Popular, sendo que a gente tem, pessoal, pensamentos completamente diferentes. E isso pode acontecer na França com Macron presidente. Então, vai ser um caos. Ou a gente pode ter nenhum partido com maioria e não conseguir formar uma coalizão. E aí, possivelmente, a indicação de um primeiro-ministro técnico, cara, não sabemos como vai ser. Fato é que o cenário mais provável é uma grande confusão. O Jordan Bardella, que talvez seja, se o reagrupamento nacional for eleito, né, como a maioria no parlamento absoluta, o primeiro-ministro,
é uma figura que representa um novo momento do partido. Porque lembrando que o partido, antigamente, o pessoal chamava de Frente Nacional. E ele era visto com discursos xenófobos, com discursos racistas, enfim, né? Muito por conta do pai da Marine Le Pen, que fundou e realmente tinham discursos muito complicados. A Marine Le Pen, ela foi trazendo o partido um pouco mais para uma camada de centro, né? Se afastando desse discurso um pouco mais radical, até mesmo com uma postura mais forte em relação à Rússia, e tendendo a ser um pouco mais Europa, ou então pelo menos um pouco mais neutra agora, para tentar atrair aquele eleitor mais moderado. E a França está um momento de caos social. É fato, Gara, que a imigração é um problema social não só na França, mas em todos os países que a gente discute aqui. Você pode reparar, né? Todos eles têm ascensão de movimentos que pregam políticas de restrição, ou pelo menos controle um pouco maior da imigração, tá? E na França, eu diria que o problema é ainda maior, nos subúrbios ali franceses, tá? E o Jordan Bardella, ele representa um garoto que é filho de pais italianos, mas de descendência argelina. Então, tá vendo? Ah, tá vendo? Olha, eu também sou descendente de islâmicos. Então, quando eu critico que existem muitos islâmicos, não é porque eu sou contra a religião islâmica, mas porque, segundo o próprio lema dele, né? A França está desaparecendo. E é um cara que se comunica bem, é um cara que tem muito, é puritão, tal, né? Tem muito seguidor no e, enfim, tá? Então ele aparece com uma nova cara dessa frente popular, que tenta mostrar um rígido controle, mas sem aqueles tons mais enfim, né, que tinha no passado do partido. Dentre as suas políticas, o pessoal ele fala de uma regulamentação da própria imigração, restrição de benefícios sociais somente para os franceses e não para os imigrantes, cidadãos de dupla nacionalidade não podem exercer alguns cargos na França ligados à segurança e tal. Isso é muito criticado, né, por quem defende o movimento migratório, alegando que ele vai trazer uma discriminação entre quem são os franceses reais e os imigrantes. Ele fala, pessoal, sobre a questão de redução dos impostos no gás e no combustível e mudança no regime de pensões e aposentadorias que o Macron trouxe. Então percebam, olha que coisa maluca, né? Mas a direita não é mais liberal? Depende. A direita do reagrupamento nacional, não. Eles são inclusive mais intervencionistas. O liberal da França é o partido do Macron. Nisso, a esquerda e o reagrupamento nacional são muito mais parecidos, nesse intervencionismo estatal maior. Ele fala também, pessoal, sobre a questão das tropas francesas, que ele não defende que a França mande tropas para a Ucrânia, mas que defende sim que a França continue ajudando os ucranianos sem prejudicar os franceses. E aí, qual que é a sua aposta? O que vai acontecer? Um governo em que Macron e esquerda vão governar o parlamento, ou será que o reagrupamento nacional vai ter maioria, vai se juntar a outros partidos? O que vai acontecer nas eleições da França, hein? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.